Um casal de amigos passou 6 horas no poder de assaltantes num roubo que começou no litoral e só terminou aqui na região metropolitana de Curitiba. Eles foram obrigados a fazer vários piques para os bandidos. A Thaís Travessoli tem mais detalhes dessa ação. Thaís, até um guincho as vítimas tiveram que chamar para os ladrões? Como assim? Explica melhor isso pra gente. Sim, Jason, acredite, eles ainda tiveram que pagar um guincho, porque a caminhonete atolou no meio do trajeto e os bandidos então obrigaram as pessoas a ainda pagar o guincho. Como que começou essa história? A gente está falando então de um homem de 38 anos, um engenheiro civil e uma mulher de 32 anos. Esses amigos estavam se divertindo no nosso litoral, em Pontal do Paraná. Foram para lá na quarta-feira, no feriado, para descansar, para aproveitar. Na madrugada de quarta para quinta-feira, Jason, eles foram deixar um casal também de amigos em casa. Assim que esse casal desceu da caminhonete, alguns minutos depois, 4 pessoas se aproximam dessa caminhonete prata. Essas 4 pessoas são criminosos, 2 deles, inclusive, segundo a polícia militar, estavam armados. Aí começa o terror para essas pessoas, né? Para esse casal de amigos que estava na caminhonete, Jason. Porque os bandidos, eles não entraram na caminhonete e foram embora. Eles fizeram os 2 de refém. Foram pelo menos 6 horas de terror, de ameaças, de insegurança, ninguém sabendo se ia conseguir voltar para casa com vida e o que iria acontecer. Essa história, então, terminou só em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Ao longo desse trajeto, eles iam obrigando as vítimas a olhar para baixo, a não falar nada, fazendo ameaças, inclusive agrediram esse homem de 38 anos, Jason. E durante o caminho, a gente não sabe que ponto exatamente isso aconteceu, a caminhonete atolou. E aí sabe o que eles fizeram? Chamaram um guincho, obrigaram a mulher primeiramente a passar o cartão não passava, e aí pediram para ela fazer Pix, obrigaram ela a fazer um Pix para poder pagar o guincho, além de Pix que também foram feitos para os criminosos, né? Obrigaram os 2 a também fazer esses pagamentos via Pix, Jason. Mais para frente, então, essa caminhonete, ela foi encontrada, mas o que aconteceu com esses amigos, Jason? Eles ficaram numa região de mata, tá? Foram amarrados numa região de mata. Só quando amanheceu que eles conseguiram pedir ajuda. Um morador, então, de Fazenda Rio Grande levou eles até a polícia militar. E aí descobriram, né? O dono da caminhonete informou para a PM que o carro tinha rastreador. A partir disso, a polícia militar conseguiu chegar até uma casa que fica no bairro Nações, também em Fazenda Rio Grande, Jason. E aí estava a caminhonete. Começaram a fazer buscas, não havia ninguém em casa, só que de repente 2 homens chegaram. Os 2 acabaram presos em flagrante. Agora, olha só, Jason, os 2 tinham extensa ficha criminal, segundo a polícia militar, e foi perguntado: o que é que vocês estavam fazendo aqui? Que história é essa da caminhonete? Sabe que um deles disse que não sabia que era uma caminhonete roubada e que estava ali para fazer a caminhonete funcionar, Jason. Será que a polícia acredita nessa história? Será que cola? Agora a investigação da polícia é que tem que levantar toda essa ficha desses criminosos aí, desses assaltantes, dessas pessoas, enfim, concluir tudo isso. Agora, o detalhe é o seguinte, o que me preocupa e me assusta, viu, Thaís e doutora Márcia, é que há pouco tempo a gente viu uma onda desse tipo de crime em São Paulo, né? E agora a gente tem notícia de que isso aconteceu aqui em Pontal do Paraná, né? Meio de semana, inclusive. Meio de semana, os bandidos agindo, a caminhonete foi encontrada aqui na Fazenda Rio Grande. Foi lá em Pontal que aconteceu o crime, né? O sequestro, e depois encontraram essa caminhonete aqui na Fazenda Rio Grande, aqui em Curitiba. Uma preocupação a mais, né? Um tipo que a gente não via de crime acontecendo aqui, né, doutora Márcia, que agora aconteceu. E é de extrema gravidade, porque esses bandidos, eles ficam com as vítimas durante muito tempo e, de repente, qualquer estopim pode fazer com que essas vítimas realmente tenham um prejuízo físico, né? Talvez chegando até a morte. Mas o interessante desses 2 outros rapazes que chegaram lá e disseram que não sabiam nada sobre isso, é terem ficha criminal, ou seja, quem tem ficha criminal sabe como o crime funciona, né? E a segunda que, na verdade, eles deviam estar lá só esperando esfriar um pouquinho, né, o carro para poder transportar ele de novo, né? Boa! É por isso que eu gosto da doutora Márcia, essa experiência dela conta muito pra gente entender melhor os fatos por aqui. Obrigado, viu, Thaís Travessoli, pelas informações. Daqui a pouco a Thaís volta. Vou chamar agora o nosso outro repórter.